bem-vindos ao Taça Cheia, mais uma vez aqui convosco para trazer novidades sobre o mundo dos vinhos, mas também novidades sobre perfis, carreiras e entretenimento. Desta vez temos mais uma mulher que vai falar conosco sobre a sua carreira de engenheira e também o seu outro lado, que é de mãe, é de uma entusiasta, de mentora e de alguém que está sempre à procura de transformar e de impactar outras pessoas. Bem-vinda ao Taça Cheia, Florips Assis. Boa. Falei bem? Falou. Eu já fui batizada várias vezes, mas também está correto. Ok, o que é que significa, já para começarmos? Bem, Florips é um nome de origem grego e na verdade significa pessoas simpáticas, afáveis, abertas, é basicamente isso. E curiosamente sou xará da minha falecida avó. E as pessoas perguntam, mas naquele tempo já existiam esses nomes irreverentes? Sim, já existia. A minha avó tinha esse nome e passou à sua netinha. Que O nome é que moldou a tua personalidade, ou atribuíram-te este nome quando tu nasceste, perceberam que eras uma pessoa simpática e aberta? Eu prefiro usar a referência da minha avó. E se olhar para a referência dela, eu facilmente consigo dizer que foi muito em função daquilo que é o nome em si, ou seja, o significado, porque a minha avó sempre foi uma mulher muito simpática, muito humana, muito empática, e é curioso que, infelizmente, eu não tive uma figura paterna próximo de mim, e a minha avó, ela compensava, porque ela é, na verdade, eu sou xará da mãe do meu pai. Então a minha avó, ela compensava essa ausência do meu pai. Então ela fez papel não só de avó, mas também de uma grande... de um pai nas vestes de mulher, né? Se é que existe, né? Sim. Mas eu acho que foi basicamente por aí, e por isso é que eu digo que, graças a Deus, eu hoje me sinto muito lisonjeada por ser xará da minha avó, porque acabei por trazer todos esses valores e comportamentos dela que fazem de mim a mulher que sou hoje. Esta ausência paterna foi provocada? Houve alguma razão específica, na verdade, que queiras partilhar? Não, na verdade, eu não tenho problemas em falar sobre isso. Aliás, eu sempre disse que sempre fui órfão de pai vivo, hoje infelizmente morto, mas graças a Deus eu tive uma mãe que fazia papel de pai e mãe ao mesmo tempo, e a minha mãe, independentemente das situações, desavenças e essa ruptura de relacionamento com o meu pai, ela sempre deixou-me bem patente que eu precisava de estar próximo da família do meu pai. Ao contrário de algumas mulheres que acabam por não só romper o relacionamento com o parceiro, mas também fazer com que a criança rompa esse relacionamento com a família paterna, a minha mãe fez completamente o inverso. Então, a minha mãe infelizmente separou-se do meu pai, e o meu pai infelizmente levou isso para um lado muito pessoal e acabou também por se afastar de mim. Bem no final, assim, antes da sua morte, tentou aproximar-se, felizmente houve essa aproximação, mas pronto, nunca é a mesma coisa, né? Porque as fases mais importantes da minha vida, e parecendo que não, mas isso tem um impacto direto numa criança, porque tu vais para a escola, tu vês os teus colegas com os pais a irem buscá-los na escola, as reuniões onde solicita-se a presença dos pais, o dia dos pais em si, são detalhes que fazem toda a diferença, e no meu caso até eu considero ligeiramente menos crítico, porque eu já tive uma colega que infelizmente no BI não tinha nem sequer o nome do pai, porque a mãe disse que não tinha que levar o nome do pai, e o pai também, infelizmente, deixou-se levar por essa condição. Agora imaginam que é uma criança o tempo todo ter que justificar porque que não tem o nome do pai no bilhete de identidade. E podemos aqui aproveitar o podcast, né, Taça Cheia, para poder também aqui servir, não é, de reflexão, para que os nossos pais tenham noção sobre as suas decisões, não é? O impacto que tem quando elas não são devidamente tomadas, ou quando são tomadas de forma emocionada, o impacto que tem no crescimento e até mesmo no futuro de um cidadão.
não é? A alienação parental acaba por ser muito associada só aos homens, mas a verdade é que hoje também existem mulheres que Com certeza. acabam por enveredar para uma alienação parental. Infelizmente. Enquanto mulher, enquanto mãe e esposa, como é que encara este dilema? Olha, Sebastião, eu sempre olhei a experiência da minha mãe como uma lição de vida. Então, eu sempre pensei que os meus filhos não passariam ou não deviam passar pela mesma situação que eu passei. E sempre coloquei na minha cabeça que mais do que arranjar um bom marido é arranjar um bom pai para os meus filhos. Graças a Deus, tive essa sorte, sinto-me uma mulher sortuda, porque o meu marido acaba por ser um grande companheiro, um grande pai, um grande esposo, aliás, com as grandes responsabilidades que eu tenho, acaba por ser uma rede de apoio extremamente ativa, prática, não é? E ao contrário de mim, que apareço em frente aos holofotes, às câmeras, o meu marido é completamente o inverso, ele está no backstage e acaba por ser a minha rede de suporte muito Estamos a grande. gravar esse podcast no período pós-laboral, portanto o esposo está a cuidar das crianças. Com certeza. Tiraste uma palavra da boca. Se consigo estar aqui hoje é porque tem alguém que ficou com as crianças e certamente é o meu esposo. E como é que chegaram a este equilíbrio ou diria, a este consenso entre o casal? Certo, é uma pergunta muito interessante e provocadora ao mesmo tempo. Por quê? Porque, coincidentemente, o meu marido é meu colega. E eu sou engenheira, ele também é engenheiro, mas muito cedo acho que ele percebeu a importância de respeitar aquilo que eu faço e apoiar. Não é? E eu acho que, porque bem se diz que quando nós nos unimos como um casal, obviamente nós vamos encontrar pessoas que já têm uma vivência, já têm uma vida, já têm paixões, e quando nós nos unimos nós temos que ser como se fôssemos um alicerce, né? E sobretudo, independentemente, você até pode não gostar, mas você deve respeitar as decisões, porque somos um só, mas ainda assim continuamos a ser individuais. Então é preciso entender essa componente e perceber que se isso faz bem à minha esposa e acaba por ser uma fonte de energia, eu devo apoiar. Porque no final do dia é isso, é uma parceria. Qual é que é a tua fonte de energia? É estar à frente dos holofotes? É influenciar jovens mulheres Na verdade, através da tua função de mentora? Olha, na verdade, e acho que acabaste por dar-me aqui um suporte na resposta, porque na verdade os holofotes eles acabam por ser uma consequência do que a gente faz no backstage. E eu digo sempre que a Florips que aparece nas redes sociais, a Florips que aparece numa TV ou num programa ou numa palestra, acaba por ser sempre a mesma Florips. Infelizmente, e é curioso que há bocadinho fui surpreendida, convidaram-me para fazer parte de um evento que vai acontecer e eu só fui indicada porque a pessoa que me indicou viu-me num evento que eu fui uma das mestres de cerimónia e a minha autenticidade, a minha genuinidade, a minha naturalidade despertou a curiosidade daquela pessoa e disse, olha, neste tipo de evento, como é algo muito informal, põe a fulana, porque ela tem essa capacidade de ser muito espontânea. Então eu acho que a minha maneira de ser também ajuda muito e, obviamente, a forma como eu gosto de lidar com as pessoas, né? Eu sou a mesma pessoa em todo o sítio e isso, de certa forma, acaba por me conduzir aos holofotes, né? Não é de forma intencional. Pois, embora às vezes é de forma intencional. Quem não gosta de promover o seu trabalho, quem não gosta de ser, pronto, como é que se diz? Uma referência, aumentar, algo visível. Né? A comunidade em si, principalmente quando se trata de servir, transformar, mentorar.
direcionar as pessoas. E graças a Deus eu tenho recebido muitos bons feedbacks de mulheres que, por meio de uma palavra, por meio de uma mentoria, às vezes que involuntária, sentiu-se tocada e passou a servir-me, não é? Como se fosse uma bússola, uma referência para que mudasse a sua vida. Em que área específica é que tu fazes a mentoria com outras mulheres? Formalmente, Sim. formalmente eu sou mentora na área das STEM, ou seja, mulheres que enveredam ou que estão nas áreas das engenharias, porque eu não faço mentoria individualmente ou particularmente, mas eu faço mentoria num programa de bolsas para mulheres intitulada Mulheres para o Futuro, na empresa onde eu trabalho, e também sou mentora num programa filantrópico que é o Incrível Mulher. Para além disso, também tenho uma responsabilidade enorme na Sociedade de Mulheres das Engenharias e Tecnologia, na qual, desde sensivelmente o mês de setembro, fui nomeada como vice-presidente da área de membros e, na verdade, essa sociedade é uma sociedade também voltada para as mulheres que querem, de facto, ter uma direção nas áreas das engenharias e conduzi-las a explorarem o seu talento na máxima potência. Então tu não és, como se diz, uma mentora de palco, não é uma oradora motivacional, mas és uma orientadora profissional. Sabes qual é o problema? Por isso é que eu inicialmente disse que eu sou mentora. Se for mentora formalmente, é nessa componente. Mas, como eu também tenho uma pegada digital muito forte nas redes sociais, hoje eu recebo feedback de pessoas que não necessariamente estão na área das engenharias, mas que dizem que o facto da Florips dizer, olha, assistam aquela palestra, vão a esse evento e às vezes eu abordo sobre vários temas, liderança, questões comportamentais, caráter, personalidade, muitas outras coisas que eu abordo e de forma quase que involuntária outras pessoas de outras áreas também dizem que acabam por ser menturadas por mim. Então é algo gratificante. E pronto, eu continuo a dizer que onde a minha voz penetrar e se for de forma positiva, transformar alguém, servir alguém, não importa se é na engenharia, se é na comunicação social, recursos humanos, relações internacionais, direito, se sentiu-se impactada por uma palavrinha da Florips, para mim está de bom tamanho. Como é que chegaste até às engenharias? Quais são as influências? Epa! É uma longa história, mas eu vou tentar resumir. É curioso que, Sebastião, eu infelizmente não tive nenhuma referência ou nenhuma representatividade feminina do mundo das engenharias na família. Eu tenho um tio, que na altura já era engenheiro dos petróleos e como, infelizmente, eu venho de uma mãe solteira, com 6 filhos, e que era o nosso pilar, a nossa provedora de tudo em casa, alimentos, educação e por aí em diante, com uma função de funcionária pública, sabemos que o salário é cochito, eu via o esforço que a minha mãe fazia. E agora, enquanto adulta, entendo melhor, e tenho o meu marido, mas mesmo assim entendo o quão é difícil nós colocarmos o pão por cima da mesa das crianças e, sobretudo, garantir uma educação de qualidade em Angola, que não é fácil. Né? Educação com qualidade em Angola está atrelada diretamente a instituições privadas. Eu não te quero provocar aqui uma perda do teu raciocínio, mas queria tirar aqui um pouco de água fria na conversa para dizer, então se é difícil, se calhar se deve emigrar, não é? Não, eu respeito as pessoas que tomam essa decisão e nos últimos tempos tenho tido muitos colegas que têm tomado essa decisão, colegas familiares e por aí em diante, mas eu particularmente não vejo necessidade de migrar porque as condições na qual eu me encontro são favoráveis, mas também entendo que manter em Angola
uma boa saúde, uma boa educação é algo muito difícil. É preciso ter algum poder financeiro para conseguir manter essa estabilidade. E, infelizmente, nem todos trabalham em empresas com boas remunerações, né, salariais. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa das melhores empresas em Angola e falo isso de boca cheia, não posso reclamar, mas nós sabemos que muitos funcionários públicos não ganham mal, infelizmente, em Angola. Pois então estava a dizer que atualmente também era funcionária pública e ainda assim conseguia sustentar-vos. Com uma particularidade. Sim. A minha mãe criou uma fonte de renda extra, que era vender almoços na Feira Angoma. Penso que o Sebastião, com a idade que tem, deve conhecer onde é que era a Feira Angoma. E a minha mãe vendia almoços para poder ter dinheiro suficiente para me manter numa universidade que é a Lusíada, que já foi considerada uma das universidades mais caras de Angola, né? E eu digo, e sempre tentei quebrar esse paradigma. Ela tinha que abandonar o posto de trabalho para ir vender almoço. Na verdade, ela usava o tempo, né, que ela tinha para fazer isso, e quando ela se aposentou começou a fazê-lo com mais frequência. Minha mãe, infelizmente, faleceu agora em janeiro. Dia 15 de janeiro a minha mãe partiu para a eternidade e a minha mãe morreu aos 77 anos, ou seja, a minha mãe me fez com 40 anos. Então ela aposentou-se e começou a vender os almoços de forma mais intensa para garantir que a Florips conseguisse fazer o ensino superior numa universidade como a Lusíada. E eu sentia o esforço que ela fazia, inclusive nos tempos livres, eu me predispus em sair da universidade e ajudar a minha mãe a atender as mesas. Ou seja, o meu primeiro emprego de forma gratuita. Não era foi gratuito. Foi como garçonete. Sim, né? não era gratuito. Não era gratuito. Recebias. Recebia, sim, recebia, com certeza. E então eu acho que isso foi uma das maiores lições que eu tive e aprendi muito cedo sobre o que é de facto sacrificar-se para um bem comum. E foi aí que aprendeste a cozinhar? Foi aí de onde veio a paixão pela culinária. Vamos falar daqui a pouco da paixão pela culinária e vamos ligar isso aos vinhos, mas vamos chegar ao ponto de como é que tu acabaste por enveredar para o curso de engenharia. Pois, continuando, com base nisso tudo, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que escolher um curso que me desse um retorno financeiro muito rápido. Primeiro, para poder mudar a condição de vida da minha mãe. Segundo, para eu ter alguma autonomia, não é? E também, pronto, ter alguma independência, quer a minha casinha, quer nos meus gastos. E então eu fui pesquisando, né? Porque não tinha, infelizmente, uma referência feminina. E fui pesquisando. E na altura veio profissões do futuro. E estava lá engenharia informática. Onde é que encontraste isso? Na altura eu fui pesquisando e também a internet era muito difícil, sim, né? Mas lembro-me de ter contactado alguém, acho que era um professor, que também ajudou-me nessa decisão e disse, não, olha, agora tem esses cursos mais técnicos de tecnologia e serão o futuro. Então foi com base nessa curiosidade que eu depois fui à universidade, vi quais eram os cursos e estava lá engenharia necessário ser bom informática. em matemática e este é um dos handicaps, infelizmente, dos alunos. Mas eu entendo assim, Sebastião, e é importante também quebrar um bocadinho essa narrativa, porque infelizmente em Angola encontrar bons matemáticos, docentes matemáticos, e quando falo encontrar bom não é na condição dele ser bom em termos de conhecimento, mas sim em passar o conhecimento. Porque nós temos muitos bons professores em Angola, bons matemáticos, mas pecam na forma como transmitem o conhecimento. E depois tu já vais para uma sala de aulas onde o professor já está a te aterrorizar em termos de conhecimento, porque ele acha que como ele aprendeu na dificuldade, ele tem que te passar com a dificuldade. Então, muitos de nós é mesmo só vamos arriscar por uma questão de persistência. Eu não posso dizer que tive maus professores, tive bons professores. Nunca fui expert
em matemática, tipo aquela pessoa que tira 19, 20, mas eu sempre fui uma estudante muito esforçada e muito dedicada. E como aos 14, como aos 15, mas eu digo sempre que mais vou conseguir justificar os 12, os 13, 14, 15, do que tirar 20 e não saber justificar. Então sempre fui com essa mentalidade e graças a Deus foi essa mentalidade que mesmo diante de matemáticas, física, química, consegui subsair, né? E tirar a minha licenciatura. E é engraçado que quando eu quando eu assanhei-me, né, permitam uma expressão, que eu sou um bocadinho alérgica a formalismo, se já permitam. Quando eu decidi que iria colocar o meu CV numa empresa como a Unitel, passo aqui a publicidade, eu realmente fiquei com medo. Está a ver aquele complexo de inferioridade, sobretudo pela história de vida que a gente tem, de onde nós viemos, o berço, que hoje eu sei que humildade nada tem a ver com inferioridade, mas infelizmente as pessoas associam a humildade à inferioridade. E então, por conta do berço que eu vim, eu fiquei um bocadinho cética. Será que Achaste que aquilo não era um lugar para ti? Sim. Mas ainda assim, como tive na altura 2 colegas que conseguiram entrar, então eu disse, não, deixa eu tentar também, vou tentar. Tentei, e foram até na altura em duas operadoras, no caso foi na Unitel e na Movicel, e graças a Deus, apesar da Movicel também chamar-me, graças a Deus a Unitel foi a primeira e hoje eu agradeço a Deus. Porque senão Isso não é uma sei onde é que indireta? estaria. Não é uma direta mesmo, porque infelizmente sabemos em que condições está a nossa... nunca consideramos concorrente, né? Porque a Movicel nunca foi concorrente para a Unitel. Mas prontos, né? Nós sabemos, infelizmente, como é que se encontra atualmente a Movicel e só posso dizer que agradeço a Deus por Deixando este bife direto de Ok, lado. desculpa, não é pessoal, tá bem. Deixando esse bife direto de lado. Tu, entretanto, entras. Entro. Qual é o ambiente que tu encontraste do ponto de vista de equilíbrio de género nos postos de trabalho? Eu pensei que dentro da Unitel tivesse um ginásio, porque só encontrei muitos musculados. Brincadeiras à parte, encontrei um ambiente muito masculino, porque, primeiro, eu entro para uma direção operacional, 100% operacional, e naquela altura contavam-se nos dedos a quantidade de mulheres que estavam naquela direção. Por quê? Por ser uma direção onde, primeiro, a área de manutenção está dentro dessa direção. Segundo, pelo simples facto de ser uma direção onde deve-se trabalhar em horários ou em turnos rotativos e em 24 sobre 24 horas. Então, já deves notar que é natural até certo ponto, hoje eu não critico, mas é natural que, por ser uma área que se trabalha 24 sobre 24, algumas donzelas não adiram, ou então, até mesmo no recrutamento, naturalmente ou preferencialmente, vai-se querer homens, não é? E sem qualquer tipo de discriminação. Mas, por exemplo, fazer manutenção, porque nós precisamos de ter técnicos de manutenção a nível do país, e manutenção é estar na rua, trabalhar no campo. E a avaria pode surgir às 2 da manhã, às 4 da manhã, à meia-noite. E dependendo da zona onde surgir a avaria, se vai ser no bairro Paraíso, se vai ser no Malueca, se vai ser no Molembos de baixo ou de cima, as pessoas precisam de dar tratamento à Significa avaria. que quando nós temos um problema na rede, não há comunicações, os técnicos estão a dormir, ou estão atrasados, ou se calhar são as donzelas que não vão fazer. É assim, eu sou um exemplo vivo do que é ter uma donzela a trabalhar num regime de turnos rotativos. Ou seja, eu quando entrei para a Unitel... Estavas com quantos anos? Tinha aproximadamente 20
23 anos. Eras carneiro. Era 22 anos, 22 anos. E era mesmo uma pequenininha, né? E eu lembro que quando eu entrei, a nossa direção estava num processo de reestruturação e na altura o meu gestor, hoje infelizmente já não está entre nós, mas foi a primeira pessoa que apostou em mim, disse-me, olha, como nós estamos a fazer a reestruturação, estamos agora a fazer a divisão das equipas. E ele escolheu-me como sendo a única mulher para fazer parte da equipa dele. Então eu fui trabalhar e fazia esses 3 turnos rotativos. Num dia entrava às 7, depois saía às 15, no outro dia entrava às 15, saía às 23 e no dia seguinte entrava às 23, saía às 7. E já vi muitas mulheres a recusarem uma vaga de emprego na área onde eu trabalho por causa dessa natureza de turnos, né? Então, para os homens eles aceitam, né? Mas as mulheres, por causa também da vulnerabilidade, por causa do tal sexo frágil que nos atribuíram, né? Nós sabemos que infelizmente um homem a andar 2 da manhã na rua, o risco que ele tem, né, sobre sofrer uma violência ou sei lá, né, não é o mesmo que uma mulher tem, né? E tu tiveste algum tipo de atentado? Não, eu graças a Deus, pronto, eu também sempre tive assim uma mentalidade um bocadinho violenta. Violenta é mentira, estou a brincar. Na verdade sempre tive assim uma mentalidade de fazer as coisas não colocando propriamente o meu género como um vitimismo. E também, pronto, é aquela questão de atrelar-se aos colegas. Eu fazia sempre questão de ou estar sempre a sair com um colega para me sentir um bocadinho mais segura, ou então na altura nós também tínhamos um serviço de escolta, e algumas vezes prestavam a escolta e nós podíamos sair e ser escoltados, mas quando não tivesse disponível, então usávamos sempre um colega para ajudar. Quando não tivesse um colega, é mesmo você com as tuas coisas, com a tua coragem, com o teu medo, fazer. Mas havia equipa de apoio, nomeadamente de transporte Sim, algumas vezes, mas depois chegou uma altura que isso também estava a ter algum custo para a empresa. Significa que a empresa já vem de longe. Já. Hoje isso já não é realidade, não é? Não. Hoje, pronto, temos mulheres a fazerem turnos, mas prontos, felizmente, graças a Deus... Refirma que as condições de proteção no trabalho, portanto, de assistência... Sim. Primeiro é que, prontos, tens essa questão de usar os teus colegas, né, também como um suporte. Segundo, pronto, hoje já não temos o serviço de escolta por várias outras situações, mas há uma coisa que a Unitel tem, pronto. Nós somos, aliás, não digo só nós, mas eu arrisco-me em dizer que quase todo o profissional de IT ou de engenharia ganha mal, quer dizer, ganha bem, assim é que está correto. Ou seja, e é um dos fatores também que me fez seguir a engenharia, porque os engenheiros ganham bem e há outras nuances que a própria empresa em si facilita, não é? Para que as pessoas elas se sintam bem e seguras no local de trabalho. Então, pronto, são situações que quando você vai à procura de uma vaga de emprego, a empresa coloca por cima da mesa e você tem que ter capacidade de aceitar ou então de declinar, né? Então... E, entretanto, quando ajudavas a tua mãe a fazer os almoços, apaixonaste-te pela culinária. Sim. E hoje continuas a te identificar como uma apaixonada por cozinha, por culinária. Com certeza. Como é que surgiu esse gosto? Esse gosto surgiu primeiro porque, modéstia à parte, todas as mulheres da minha família dão carga na cozinha. Permitam-me. E a minha mãe, as minhas tias, sempre... A minha avó, né, a mãe da minha mãe, sempre foram muito boas na cozinha. Então tu prendeste o marido pela barriga?
diga-se de passagem que sim, aos pratos. Sim, mas foi uma das variáveis, né? Porque os homens, não é disto que os homens eles morrem pela boca, né? Ou, como é que se diz? Tem aí um ditado O qualquer. peixe morre pela boca. Sim, então os homens têm essa facilidade de serem facilmente atraídos. Permitam-me aqui a clonagem, está a ver? Mas brincadeiras à parte, foi uma das variáveis, sim, que me fez seguir aqui esse gosto pela culinária. A minha mãe, apesar de, e não só a minha mãe, mas as mulheres da minha família, apesar de não termos aqui assim uma referência a nível de engenharia, sempre tive referência de mulheres empoderadas, com valores, com educação e, sobretudo, mulheres que ajudaram-me a entender o papel da mulher, da esposa e da mãe, né? E eu acho que quando esse trinômio Sim. estão inteiramente ligados, eles facilmente conseguem sobressair em tudo o resto. Tu te sentes realizada Principalmente a nível profissional. nos 3 pilares. Com certeza. Então, a minha mãe, as minhas tias sempre nos ensinaram que mulher tem que ser uma boa dona de casa, tem que saber cozinhar. Hoje tem muitas narrativas. Não, eu não posso. Cada um com as suas situações, né? Mas pronto. Mas na minha família sempre nos educaram que a mulher deve saber cozinhar. E qual é o tempo que te resta para cozinhar? Portanto, Olha, infelizmente, por conta também das ambições profissionais, né? Porque hoje somos mulheres modernas, não queremos simplesmente depender do salário do marido, também queremos colocar o salário lá em casa. O tempo que me resta, infelizmente, é só ou aos domingos, ou num feriado, num prolongado. Aí, sim, tenho tempo e cozinho sempre que possível. Aliás, eu gosto muito de receber visitas na minha casa e eu faço questão de alimentar bem as minhas visitas. a forma como falas é olhar para a câmara, os nossos convidados vão entender como um convite direto para eles, vão perguntar onde é que é a casa. Não, é assim, e é no só próximo contribuir feriado- com sentimento, né? Porque sabemos que infelizmente o custo de vida em Angola está muito alto. Mas se vocês vierem com as gambas, se vierem com a massa, com a carne moída, com arroz, com o pato, podem trazer os ingredientes, eu faço na boa. sem Ou seja, nós vamos aqui criar já uma ideia, Boa. que é taça cheia. Boa. É quintal? Temos quintal ou varanda? Bem, temos quintal, mas também nem que for na cubata, não tem problema. Ou na Então, fazenda. não, se fosse varanda ou se fosse a cubata, sim. Mas, então, temos de programar um taça cheia ao vivo, em que nós ficamos com a responsabilidade de levar o vinho e alguma contribuição, né? Como tu disseste, o sentimento. Sim, o sentimento. Para termos aí um momento de partilha, de harmonização, tanto de Harmonização. exatamente, de harmonização. E o vinho, como é que surge? Olha, o vinho, eu aprendi contigo, surgiu praticamente contigo. Foi a primeira vez? Não, na verdade, o que é que acontece? Pronto, eu comecei a consumir um bocadinho mais de vinho quando fiquei grávida, né? Como se diz na gíria, comecei a semar vinho no meu primeiro filho. Há quanto tempo? O meu filho, há 11 anos atrás, 2014, 2013, 2014, foi quando eu comecei a consumir o vinho, por conta mesmo da semação, se assim posso dizer. E prontos, na verdade, a minha vibe... Era uma condição muito sensível. Sim, muito sensível, mas é assim, eu sei que hoje também queremos ser muito rígidos e tudo mais, mas graças a Deus eu sempre tive uma parteira na família que curiosamente recebeu agora uma estatueta como uma das 100 mulheres mais influentes da Angola na categoria de parteira do povo. Então eu bebia com responsabilidade porque tinha uma parteira na família e ela simplesmente era aquela pessoa que me direcionava, não, podes beber um pouquinho, só um pouquinho.
Então era de forma controlada, moderada, sem exageros, né? Porque uma das recomendações médicas é que mulheres Sim, em estado de em gestação, estado de gestação não façam consumo de sim, álcool mas e de outras substâncias sim. ou de outros alimentos que tenham efeito. Mas, Sebastião, sim. eu não sei se tu consegues travar uma mulher que está a semar em plena meia-noite um hambúrguer ou uma Isso é outra belê, coisa. né? Uma belê. Sim. Não sei se consegues travar uma mulher. Uma tacinha, um pouquinho, só para sentir um gostinho, tá a Sim. ver? Da uva. E como é que estavam os teus sentidos? Estavam muito apurados? Até porque, como cozinheira, apaixonada por cozinha, a ideia que eu tenho é que tu tens os sentidos muito apurados e consegues percepcionar os sabores e aromas. Sim. Esta parte, olha, houve uma vez que eu fui fui ajudar uma amiga, né? Ela seria pedida. Então, pronto, o famoso alambamento, Sim, né? alambamento. Yeah. E ela, pronto, pediu-me, Florips, vem só para aqui ajudar-me a temperar e tudo mais. Eu disse, não tem problema. Fui para a casa dela e comecei a temperar o frango. Mas eu temperava, não é a tirar sal e mexer e já está. Eu temperava coxinha a coxinha. E ela, tu vais salgar isso, Florips? Como é que tu pões sal assim, coxinha a coxinha? Eu disse, é. Amanhã me diz se de facto o frango está salgado ou não. E, curiosamente, o frango estava muito gostoso. E ela, depois, 2 dias a seguir, né, o evento, depois estávamos com umas amigas e ela disse, meu Deus, eu a pensar que a Florips fosse salgar o frango e o frango estava muito gostoso. Então, isso pode dizer o quê? Que sim, tenho aqui as glândulas bem ajustadinhas e consigo de facto aprimorar ou criar essa harmonia entre o vinho que mais gostas e o vinho também, porque eu cozinho com vinho e cerveja. De degustar é o tinto, é o branco ou na verdade como rosé? Sou tutti frutti. Eu sou tutti frutti. Mas, assim, associam muito a mulher aos vinhos brancos e rosé. Então, essa é mais a minha inclinação. Mas, de vez em quando, um tintinho também vai. Mas, prefiro o rosé ou então o branco. E para harmonizar, gostas de algum prato específico? Falaste em gambas, por exemplo. É assim, eu tenho alguma dificuldade quando vou assim para um restaurante, quando vou para fora do país para provar uma nova gastronomia. Eu tenho dificuldade em negar um prato que leva gambas, que leva tudo que tem a ver com mariscos. Eu sou apaixonada por mariscos, mas depois tento me conter, mas tu já comes muito marisco, pedindo uma cena diferente. Mas isso para dizer que eu sou mesmo super apaixonada por gambas e tudo o resto que leva marisco. Paella, arroz frutos de marisco, frutos do mar, mexilhões. Amo mexilhões com limão. Sou apaixonada, gosto muito. E pronto, né? Bebo sempre com uma tacinha de vinho branco ou vinho verde. Já agora corrija-me se está correto harmonizar pratos com mariscos, né? Ou prato de mariscos tem com vinho. Vinho branco, rosé. O vinho verde... Portanto, se for o vinho branco da região dos vinhos verdes, aqui aproveitar para partilhar com quem nos acompanha esta informação. Boa. Vinhos verdes é uma região, não é um tipo de vinho. Vinhos verdes, portanto, é uma região com a mesma categoria que o Douro ou o Alentejo, por exemplo, esse vinho que estamos a degustar é do Alentejo, portanto é um vinho, aqui temos vinho regional alentejano, significa que ele é feito no Alentejo. E os vinhos brancos da região dos vinhos verdes acabaram por ser conhecidos como vinhos verdes, ok? Quer dizer que na região dos vinhos verdes também são produzidos vinhos tintos, vinhos rosés, inclusive também é produzida muito boa aguardente
Ok. na região dos vinhos verdes. E, portanto, Numa nós... prova já fui aniquilada. Não vai ser aniquilada. Em relação aos vinhos, não há aniquilação. O que Oba. há é partilha. Boa, É partilha de conhecimento, é partilha de Ainda bem, experiências. ainda bem. E tu tens que partilhar comigo, porque eu já estou aqui a chegar à metade daquilo que nos serviram. É que assim, eu tenho medo, né? É que eu não estou habituada. Não, é que estamos assim, estamos a caminhar para o pro final. Então a maioria da informação já foi passada de forma séria, então já posso beber um bocadinho. E não vais passar a outra de forma não séria, aqui querendo, querendo ser muito correto Ok. na linguagem. O que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres? Tens que gostas de viajar e de quando viajas, o que tu mais procuras é comer, tanto provar novos pratos, aromas e sabores. Sim. Fora isso, o que mais é que gostas de fazer? Sim, gosto muito de provar boa comida, apesar do corpo não justificar isso, mas gosto, não é? E há uma coisa que eu, tenho explorado bastante, principalmente desde a Covid. Provavelmente o Sebastião não falou, mas eu sou apaixonada por criar conteúdos digitais. Então, sempre que tenho um tempinho, gosto de criar conteúdos digitais e falo sobre tudo e mais alguma coisa que me agrega e que eu acredito piamente que também vai agregar. Sabe que essa pergunta que fiz é muleta, não é? A pergunta que fiz é muleta e tu acabaste por tocar num tópico que ficou nas entrelinhas, tem que ver com a Covid-19. E eu sei que as pessoas da tua área, principalmente da área de telecomunicações, não tiveram férias durante esse período e foram fundamentais para que nós, em casa, tivéssemos sempre as comunicações a funcionar. Como é que tu viveste este período que o mundo todo viveu em Angola de forma particular, tendo em conta a nossa condição socioeconômica, que nos atira bastante à rua? Na verdade foi algo desafiante e aqui eu posso falar como mulher, esposa, mãe e profissional, porque eu tenho uma função de liderar pessoas e de facto foi algo desafiante. Porquê? Porque nós tivemos que partilhar num espaço como este, num apartamento no Quilamba, um escritório e ao mesmo tempo um parque de diversão para as crianças, uma escola para as crianças, uma cozinha, uma sala, ou seja, muitas outras coisas, tudo ficou confinado num único apartamento. E às vezes ter que atender uma reunião, porque, como disse muito bem, eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa de telecomunicações, de tecnologia, e felizmente parecia que a nossa empresa já estava a prever essa situação, porque nós estávamos ligeiramente preparados. É claro que ninguém estava 100% preparado, mas o segmento e o investimento em si que a empresa faz ou fez, por sermos mesmo uma empresa de tecnologia, ajudou bastante naquilo que tu disseste, e muito bem, porque eu digo que não é só uma empresa de telecomunicações. Toda empresa que lida com telecomunicações mexe com a segurança do país. Então é uma responsabilidade enorme ter que manter as comunicações 100% operacionais, e o simples facto de, por se trabalhar numa área 100% operacional, eu tinha que garantir que, de facto, todas as ferramentas, né, estivessem disponíveis, principalmente para a minha equipa, porque nós somos os olhos da rede. Ou seja, por trabalharmos 24/24, toda e qualquer situação, incidente que acontecesse ou que acontece na rede, a minha equipa deve identificar e rapidamente ou corrigir ou então notificar a uma entidade responsável pela correção. E os incidentes, eles são como uma mulher grávida de 9 meses, eles não escolhem em que momento vão sair, né, os filhos, né? Ela não sabe em que momento vai dar à luz. Então os incidentes, eles podem acontecer de forma esporádica em qualquer
sei lá, horário, Mas tu né? estavas preparada para aquilo que foi o que nós vivemos? Se calhar vocês viveram isso de forma diferente Sim, de nós, sim, diria, pessoas comuns que não são engenheiras sim, e não sim, sim. sabiam o que é que era feito para que nós tivéssemos internet, para que nós tivéssemos televisão. Eu acho que a parte mais frustrante, primeiro é que assim, quando tu tens noção de qual realmente é a tua responsabilidade e, sobretudo, quando tu trabalhas com a alma, porque eu digo sempre que nós não precisamos ser perfeitos e bons em tudo, nós só precisamos colocar nossa alma em tudo o que nós fazemos. Quando tu tens esse mindset, eu acho que pode até vir um tsunami, é mentira, estou a exagerar, mas toda e qualquer surpresa que aconteça pode ser desafiador, mas a coisa fica um bocadinho menos complicada. No meu caso, para ser um bocadinho mais específica, o maior desafio foi ter que conciliar todas essas facetas da minha vida dentro da Covid. Está a falar de mulher, Work-life balance. de mãe Exatamente, exatamente. e de profissional. Porque as crianças, eles tiveram que ter aulas, né, remotamente, e em algumas vezes tu tinhas que ajudar o teu filho e ao mesmo tempo estás a ajudar o teu filho, estás a participar de uma reunião, depois tinha que fazer o almoço porque a empregada também teve que ficar em casa e foi aí também na Covid que eu comecei a desenvolver um bocadinho mais os meus skills e comecei a apostar muito mais e a fazer muitos conteúdos de culinária. Foi aí onde eu tive o meu boom, foi nesse período da A Covid Covid. lançou muitos influencers Lançou muitos, digitais. muitos, Tu te muitos. consideras uma influencer digital, conforme se chama? Eu, sem qualquer desprimor a quem é considerado, eu não me considero uma influencer. As pessoas, de forma quase que inconsciente, atribuíram essa função, vamos assim dizer, mas eu não me considero... És aquilo que nós, os jornalistas, sempre o dissemos, que portanto, somos formadores de opinião. Boa. Ok? Boa. O influencer Boa. é basicamente um formador de opinião. Boa, E eu acho que aquilo que tem faltado é um influencer ou alguém que tem influência ao nível das plataformas digitais, Certo. assumir que de facto é um formador de opinião. Boa. E sendo um formador de opinião, deve ter alguma responsabilidade social, nomeadamente no tipo de conteúdo, na abordagem e na forma como, infelizmente, algum do seu conteúdo ou do seu posicionamento pode ser mal absorvido. E, portanto, acho que o que tem faltado é isso, aqui ao nível de todo esse processo. És tu que é a nossa convidada e és a pessoa que deve falar mais do que eu. Aproveitei aqui uma deixa para exprimir uma opinião. Tu estás a gostar do Mariana? Não, estou a amar. Estou a amar. Só o facto de ser um vinho com o nome de uma mulher Sim. já se torna atrativo, né? E ao degustar, então, não tem como. Aliás, eu digo que eu sou apaixonada pelo desenvolvimento feminino. Então, se tiver também uma mulher atrelada a um vinho, com certeza eu me apaixono. Olha, o Mariana surge aqui. A história é de uma mulher que estava num convento e que Uau. mandava cartas para o seu amado. Uau. Ela chamava-se Mariana qualquer coisa. Essa história está disponível na internet. E, portanto, nós estamos aqui a degustar um vinho de amor. Uau! Então casa comigo porque eu sou amor também. Olha, mas eu queria atrelar-me um bocadinho no que tu disseste, porque eu tenho a minha página, tenho o meu perfil pessoal que é Florips Assis no Instagram, mas foi durante a Covid que eu decidi criar uma página que casa com aquilo que tu disseste, que é Opiniões by Florips, que é basicamente uma página onde eu dava as minhas opiniões sobre tudo e mais alguma coisa. Essencialmente, coisas que têm a ver com desenvolvimento pessoal.
não é? Mas sempre achei que devo estar atrelada a essa expressão que o Sebastião usou, que é uma fazedora de opinião, do que propriamente uma influencer, né? E hoje também a definição de influencer está muito distorcida, tem muita coisa. Então eu prefiro mesmo ser apenas ou uma criadora de conteúdos digitais ou então uma fazedora de opinião. Muito bem, nós estamos a chegar ao fim, ainda temos um pouco de vinho, mas hoje não é dia para vinho, é dia para uma conversa Boa. com uma Eu estou a amar. profissional, com uma mãe e com uma fazedora de opinião. Estamos a falar com Florips Assis. Ela é engenheira de telecomunicações e é também mentora, tem estado a orientar profissionais na área das engenharias. Hoje já temos muitas profissionais a seguir esta área por paixão e não porque o pai diz assim, olha, tem que seguir isso, tem que seguir esta área porque vai dar dinheiro, assim tu vais te tornar independente, mas elas seguem as áreas portanto, de engenharias de uma forma mais abrangente por paixão. Olha, só uma ressalva. Eu não sou, apesar de trabalhar mais de 14 anos numa empresa de telecomunicações, eu sou engenheira informática, mas também aceito ser engenheira de telecomunicações porque tudo o que eu sei hoje é praticamente de telecom, né? Ok. Mas indo para a pergunta que me fez, hoje temos muitas mulheres, graças a Deus, a enveredarem para o mundo das engenharias. Algumas, obviamente, ainda com algum ceticismo, porque, infelizmente, aqueles que deveriam ser os impulsionadores para fazer com que essas mulheres inclinassem, não é, para esta área de conhecimento, muitas das vezes são os primeiros a aniquilar esse sonho, porque infelizmente, pronto, existem muitas crenças à volta da engenharia. Primeiro é a questão da dificuldade e acharmos que toda a gente que deve seguir a carreira nas engenharias tem que ser um expert, tem que ser um absurdo intelectualmente nas matemáticas, nas físicas, nas químicas e por aí em diante. Então, como se colocou essa crença, então, só por causa disso, muitas mulheres elas já preferem abster-se. Segundo, é aquilo que muitas de nós também ouvimos, que as engenharias só são para os homens. Isso por causa do lado mais prático e mais técnico, mais prático, e a indústria em si ela é muito agressiva. Em que sentido? Muito agressiva no sentido, por exemplo, dos trabalhos de campo, no sentido do regime do trabalho em si. Por exemplo, hoje eu conheço muitas mulheres que trabalham no setor petrolífero, em offshore, e nós sabemos o que é o mundo do offshore, trabalhar em regime 28-28. Já ouvi muitas mulheres que tiveram muitos problemas no lar por causa desse tipo de trabalho, umas até sofrem mesmo ou assédio ou discriminação por ser mulher e vem aquele machismo, estás aqui a fazer o quê? Deixaste o teu filho, o teu marido sozinho durante 28 dias e depois vem aquela coisa na cabeça, será que ele está sozinho? Será que tem alguém? Ou seja, é muita coisa que acontece nesse ecossistema que muitas mulheres, só por essa condição, ela já diz, não quero seguir engenharia, não quero seguir química por causa dessas situações, porque sei que vai ter um impacto direto na formação da minha família ou então na manutenção do meu lar. Então, são essas crenças que se vai colocando e, claro, algumas não são crenças, são experiências reais de mulheres que realmente passam por isso, mas eu sou a favor de que, independentemente de qual é a situação, a condição que você se coloca, o mais importante é você garantir que a tua decisão seja uma decisão própria e não por influência de outrem. Ok, não queres seguir engenharia, que não deixes de seguir, ou que deixes de seguir não porque alguém falou que você não é capaz, mas porque você analisou todo o ecossistema e você própria decidiu não fazer. O que acontece é que, infelizmente, é tanta história que se coloca por cima disso, principalmente quando se tratam de mulheres, que algumas preferem nem sequer
ou seja, preferem abandonar mesmo antes de Tu começar. sofreste algum tipo de por causa discriminação? Eu Já sempre, sofreste eu algum sempre fui um bocadinho indisciplinada, ou seja, sempre fui uma pessoa, não é indisciplinada no sentido comportamental, mas uma pessoa... Irreferente, queres dizer irreferente? Exatamente, ou seja, eu sempre fui uma pessoa com uma convicção muito grande naquilo que são as minhas decisões. Sempre, aliás, eu digo sempre que comecei a tomar decisões muito cedo, porque se tivesse que seguir ou referências de pessoas na família, ou então por, sei lá, opiniões externas, provavelmente eu não estaria aqui, né? Mas felizmente, por me conhecer, e aí vem a questão do autoconhecimento, que hoje infelizmente já virou como se fosse um fardo, né? Mas se nós aplicamos no verdadeiro sentido da palavra, vamos perceber exatamente quais são os benefícios que o autoconhecimento nos traz. Então, só a convicção de eu colocar aqui na minha cabeça de que eu preciso de fazer um curso que me dá dinheiro e me empenhar, ainda que seguisse engenharia, e infelizmente ter aquela noção de que engenharia é para os homens e tens que ser muito inteligente, eu sempre coloquei na minha cabeça que quando vou fazer alguma coisa, sempre deverei fazer com amor, paixão e, sobretudo, com qualidade. Porque eu tenho um compromisso comigo mesma, Sebastião, que eu digo assim, tudo que entra o nome da Florips tem que ser com qualidade. E eu espero que eu esteja a passar um conteúdo com qualidade. Se não tiver, também podem escrever lá nos comentários, que vamos melhorar. Aqui a intenção é melhorar. Mas essa minha convicção e uma das vantagens que eu tenho no meu perfil comportamental, porque eu sou amarela, e os amarelos, né, o perfil de energia amarela, são pessoas muito convincentes, pessoas comunicativas, pessoas influentes. E olhando para aquilo que é convincente, né, eu digo que você, para me fazer mudar de ideia, você tem que vir com factos, tem que vir com argumentos sustentáveis que de facto façam com que eu mude de ideia. E isso não é uma questão de arrogância, isso é uma questão de acreditar naquilo que são as minhas convicções. E eu hoje sei a importância de respeitar a opinião alheia e de ceder quando eu vejo que, de facto, a opinião do outro tem mais peso no contexto em que nós estamos a analisar. Então, é neste sentido. Muito bem. Uma forma excelente de nós concluirmos aqui essa taça cheia com Florips Assis. Eu sou... estou muito grato por teres te juntado a nós, a essa iniciativa que estará disponível, obviamente, nas redes sociais, mas também passa na emissora 96.1, Rádio Essencial. Conversamos hoje a partir da Dream Records, que é nossa parceira, e também tivemos aqui uma garrafa de Mariana de 2023, vinho regional alentejano, que é distribuído em Angola pela Multáfrica, que é nossa parceira nessas conversas aqui do Taça Cheia. Boa. E, portanto, obrigado e muito sucesso. Boa. Até a próxima, com muita novidade. Não nos esquecendo do compromisso que fizemos com os nossos ouvintes e também com os internautas, de que deve haver aqui alguma oportunidade para provarem de uma seleção de vinho ou vinhos feita por mim e, claramente, de uma ementa da tua responsabilidade. Talvez o Eudesdete Santos garanta isso, não é? Lá nas nossas sentadas como é que se chama o espaço em que acontece, portanto, a vila. É um teste, não, né? Porque não é um teste. É que deu-me uma branca. A mim também. Mas é num sítio fixe. Ele vai matar-nos. Não, é num sítio fixe, fora desse ambiente rural. Rural não, metropolitano, né? Porque no ambiente rural... Nós chamamos de degustação ao natural. Ao natural. E elas acontecem, portanto, é basicamente no quilômetro 40. Exatamente.
e há aquela vila agrícola, mas o nome deu-me uma branca. Aquilo Não faz mal, vamos colocar nos comentários também, na descrição do vídeo. Acontece, mas... Até a próxima e muito obrigada. obrigado. Muito obrigada e degustem de um bom vinho. Até já.